um milagre que pode conseguir que eles façam em 4 anos aquilo que não fizeram em 14 anos. Nenhum milagre pode garantir isso, até porque os santos, ponham muitas aspas nisso, são os mesmos. E eles estão até muito piorados. Olha, eu vendo aí as fotografias dos acordos, dos conchavos, da falta de escrúpulo com que chama o povo brasileiro para lutar contra o golpe, para no dia seguinte estar abraçado e beijando na boca com toda intimidade aqueles que promoveram o golpe. Estão mais desatualizados, mais arrogantes, prepotentes e alguns até mais vorazes. Os mais gulosos, lá no Ceará tem os mais gulosos com a síndrome de abstinência de quem ficou fora da comilança por algum tempo, querem se lambuzar de novo, sob o olhar faminto de milhões de brasileiros. Que grande ironia eles pedirem para voltar, alegando que vão fazer agora o que não fizeram. Que triste que tente se aproveitar da sofrida, fraca memória das pessoas para dizer que realizaram uma obra que nunca foi realizada. Que cínico que se aproveite da situação atual de degradação, parte dela pela herança dos seus erros, para avivar uma memória afetiva ilusória. Será que acham que os 14 anos foram pouco tempo? Para comparar, eu gosto de lembrar, amando a história, que em menos tempo Napoleão Bonaparte redesenhou toda a Europa e Alexandre o Grande agigantou o mundo grego. Mas para não ir tão longe, vejam a obra de Getúlio. Ou mais próximo, vejam a obra de Juscelino. 14 anos aqui, e o que o lulismo conseguiu foi parir Bolsonaro. Que obra monumental, não é? Que obra monumental. Ou alguém acredita de sã consciência que o Bolsonaro chegou de Marte navegando uma carruagem de fogo. Bolsonaro é produto da construção magoada e iludida do povo brasileiro, machucado pela mais grave crise econômica e pela mais grave revelação de escândalo de ladroeira levada ao centro de modelo de poder pelo lulopetismo. Companheiros e companheiras, o Brasil chegou a essa situação porque a esquerda de goela e direita foram e são cúmplices do mesmo modelo e são incapazes de propor uma saída, de abrir um novo caminho. É por isso que Lula e Bolsonaro querem transformar essa eleição na mais vazia de debates e de confronto de ideias de todos os tempos. Ora, vejam, o Brasil vive a pior crise da nossa história e os dois dos principais responsáveis por essa crise estimulam a polarização vulgar, personalista e odienta, um alimentando o outro, um agredindo moralmente o outro, reduzindo tudo a uma trágica e ridícula disputa pessoal. Essa polarização odienta, despolitizada e apaixonada não produz diagnósticos para os nossos problemas, não constrói soluções, apenas xingamentos morais e ideológicos. Os dois disputam entre si quem é o mais corrupto, quem é o mais autoritário, quem é o mais fascista ou quem é o mais comunista. Parece que nós estamos nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Xingam quem é o ateu, o abortista e o homofóbico. É essa a pauta de discussão que eles têm para apresentar ao país? São estes os problemas mais cruciais do povo brasileiro? Aonde estão as novas propostas para a educação? O Brasil está perdendo a corrida da economia do conhecimento, do mundo digital. Estão regredindo em matéria de educação, ciência, tecnologia e cultura. A saúde, cadê a proposta para um povo que está passando a dificuldade que o nosso povo está passando? Cadê as ideias, o debate, o diagnóstico sobre a segurança pública num país em que o espinho do medo está espetado no coração de todas as famílias e as periferias estão aterrorizadas pelo combate das facções criminosas que se sediaram no país sem nenhuma inovação institucional ao longo dos últimos 20 anos e sem aventar um centavo proporcionalmente o orçamento, minha cara Marta Rocha, dispendido pelo setor público no enfrentamento da violência. Como é que farão o país crescer e gerar mais empregos? É insultando um de comunista e outro de fascista? Isso não gera emprego, não bota comida no prato de ninguém. Como é que eles pensam para fazer a recuperação da indústria nacional que está sendo destruída? O que é que eles pensam fazer para o futuro da Amazônia? O Brasil está perdendo o controle sobre o seu território. O que é que vão fazer para controlar a inflação?
sem produzir recessão como estão produzindo e para baixar os preços sem gerar desabastecimento. Vão matar a fome dos pobres distribuindo picanha e cerveja. Vão resolver o problema da segurança distribuindo arma para todos. Vão acabar a corrupção convidando os mesmos corruptos para que continuem, para que fiquem onde estão, como faz o Bolsonaro, ou chamando aqueles velhos e manjados corruptos de volta, como despudoradamente Lula está fazendo. Esse vazio de propostas e esse deserto de debates formam, sim, o painel da maior fraude eleitoral da história. Este, sim, é o maior crime de lesa-pátria de todos os tempos. Essa postura de Bolsonaro e de Lula não é apenas uma zombaria com o destino do povo brasileiro, como também uma seríssima ameaça de que o caos possa tomar conta do país. Que o Brasil vire uma antinação, um estado zumbi, um acampamento de eternos miseráveis a despertar a cobiça ou a mera compaixão do mundo. Minhas amigas e meus amigos, o atual quadro político é tão surreal e trágico que uma boa forma de o explicar e de abrir os olhos das pessoas é utilizar a literatura de terror. Estamos vivendo uma realidade que mistura os ambientes e personagens dos célebres romances O Frankenstein, da Mary Shelley, e O Médico e o Monstro, do Stevenson. Lula está escrevendo uma versão política do Médico e o Monstro, e Bolsonaro rascunha uma versão grotesca de mau gosto do Frankenstein. Igual ao médico Dr. Jekyll, Lula, que gosta de brincar de Deus, está gerando um monstro. Bolsonaro, que gosta de brincar do diabo, Belzebu, como o Lupe fala, né, está recolhendo os cacos do pior que restou da política brasileira e montando um Frankenstein. Os dois estão causando um mal terrível à política brasileira e estimulando seus seguidores a criar e estimular duas versões maniqueístas e doentias na política. Isso é trágico, do bem absoluto e do mal absoluto. Por isso que estão se matando pessoas inocentes. Por isso que estão se matando pessoas inocentes pelo Brasil afora. Cada um diz que tudo de bem está do seu lado e tudo de mal está do lado do outro. É o nós contra eles, em versão mista de farsa e de tragédia. Pelos seus erros, Lula parece ter saído da prisão para aprisionar o Brasil em uma camisa de força. Por sua péssima índole, Bolsonaro, que chegou ao poder pelo voto, quer usar o voto para destruir as eleições e a própria democracia. Brasil, fé e paixão pelo Brasil, pelo povo brasileiro e pela política, que é a linguagem da democracia. Coragem para enfrentar qualquer tipo de risco ou cara feia. E espírito desafiador, capaz de desafiar qualquer desafio. Esse jogo redundante de palavras, desafiador, capaz de desafiar qualquer desafio, não é mote do repente de algum cantador nordestino, cearense, mas um talismã poético da minha vida de brasileiro e nordestino. Com ele eu nasci, com ele eu cresci e com ele certamente, espero que demore um pouco, morrerei algum dia.